Meus irmãos, a paz de Deus, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos abordar mais um tema aqui. E é um tema recorrente, mas que sempre necessário que estejamos falando sobre isso, que é o tal do estudo bíblico na Congregação Cristã no Brasil. E por que eu estou falando sobre isso? Porque por esses dias, no programa do pastor César Cavalcante, ligou ali um músico da Congregação Cristã no Brasil. E ali ele fez algumas perguntas para o pastor. E aquele pastor respondeu aquela pergunta referente à CCB. Daqui a pouquinho eu vou colocar esse vídeo aqui para que nós possamos acompanhar juntos. E aí, esse vídeo, gente, ele deixa assim aquela indagação para nós que somos da Congregação Cristã no Brasil. Será que seria necessário? Será que já está em tempo de a Congregação Cristã no Brasil colocar um culto de ensino para a nossa mocidade? E eu diria que não só para a nossa mocidade, mas para toda a nossa irmandade. Todos nós já sabemos que saiu um ensinamento nos informando que a mocidade da Congregação Cristã no Brasil, apenas os universitários já têm acesso a esse ensino, a um culto de ensino bíblico. Já está com tempo que saiu essa circular e eu acredito que em algumas regiões isso já esteja sendo realizado. Bom, pelo menos aqui na capital onde eu moro, ainda não chegou. Inclusive, outro dia eu encontrei com um ancião e eu perguntei a ele sobre esse assunto. E ele me respondeu que os anciães estão se programando para poderem colocar isso para a nossa mocidade, aqui no local, na capital, onde que o irmão Jason mora. Mas eu estive conversando com alguns irmãos e eles disseram que em outras regiões do país, esses ensinos já estão sendo realizados. E existe uma leva da Congregação Cristã no Brasil que cobra isso, tá? Não podemos negar. Tem alguns que estão cobrando ensino bíblico dos nossos anciães, ou seja, do nosso ministério. E esse vídeo hoje é sobre isso, porque esse músico aí de uma das cidades de São Paulo, ele ligou no programa do César Cavalcante e fez ali uma pergunta para o pastor com relação a isso. Vamos colocar aqui na tela e vamos acompanhar. Vamos lá, então. Pronto, tá aqui. Estamos com o vídeo do pastor César Cavalcante e vai ligar para ele um músico. Esse músico é da CCB, parece-me que de Botucatu. E vai fazer uma pergunta para ele. Vamos acompanhar e, de acordo com o desenrolar da conversa, nós vamos colocar aqui a nossa análise, a nossa opinião para todos vocês. Vamos lá então. Henrique. Henrique, agora sim. Henrique de Botucatu. Pois não, Henrique? Pastor, eu tenho uma dúvida. Primeiramente, eu sou membro da Congregação Cristã no Brasil. A minha dúvida é a seguinte: eu percebi, não só eu, mas uma leva da Congregação Cristã no Brasil percebeu que, pela ocasião da pandemia, aconteceu um evento, assim, entre aspas, milagroso. O que aconteceu? A mocidade, né, os solteiros, os jovens, eles começaram a colocar mais os joelhos no chão e tiveram fome da Bíblia. Começaram a perceber que o evangelho da Bíblia não era pregado na congregação. É mais uma pregação triunfalista.
Isso na sua cidade? Aqui é onde está o problema. Aqui é onde está o problema. A pessoa falar que a CCB não tem evangelho, que não é pregado o evangelho dentro da congregação cristã no Brasil. Eu pergunto, irmãos, para esse músico que está fazendo essa colocação. Inclusive, ontem eu estava fazendo uma live e alguém me indagou sobre isso. Alguém falou assim, ó, nessa mesma linhagem que esse músico ele está falando. A congregação cristã no Brasil não prega o evangelho. Eu fiz uma pergunta para ele. Vamos lá. Se a CCB não prega o evangelho, então como é que se explica todo esse crescimento, né, dessa denominação? Como explicar? Porque nós somos a segunda maior denominação evangélica do país. Perdemos apenas para a Igreja Assembleia de Deus. E olha que aí ainda cabe uma observação, porque a Assembleia de Deus, ela se dividiu e se subdividiu. Então, quando se soma todas as assembleias, ela fica em primeiro lugar. E a congregação, só a CCB, Congregação Brás, fica em segundo. Ué, como assim? Mas não prega o evangelho? Como que cresce tanto, meus queridos? Imagine se pregasse o evangelho. Então, observe que não tem cabimento essa colocação em que esse músico ele faz aí para o pastor. Isso na minha cidade, aqui, é bem local. Tá? Eu quero deixar claro que eu tenho um grande e profundo respeito pela congregação. Eu sou membro, né, como eu disse, sou músico há mais de 15 anos. Mas também tenho essa fome do evangelho, né? E os usos e costumes, eles são, às vezes, até colocados aí equiparado à cruz de Cristo. E eu, como um apologeta, né, um servo de Cristo que lê Bíblia, que come Bíblia, que estuda a Bíblia juntamente com o Senhor, juntamente com outros pastores também renomados, é uma luta para a gente da congregação enfrentar esse tipo de coisa, denunciar esse tipo de usos e costumes equiparados à cruz. Qual que é o conselho que o senhor pode dar para a gente, assim, para defender a nossa fé à luz das Escrituras dentro da congregação? Aí a gente vê mais um erro desse músico. Ele diz que o uso e costume dentro da congregação cristã no Brasil é equiparado com a cruz. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? O que ele está tentando transmitir, qual a mensagem? Ele coloca que na congregação cristã no Brasil, o uso e costume é colocado como mérito para a salvação. Ou seja, se você não seguir ali aquelas normas, você não será salvo. É isso que ele está dizendo aí. E eu nunca vi nenhum irmão da congregação, nenhum irmão do ministério pregando isso. Olha, se você cortar o cabelo, você não vai ser salva. Olha, mulher, se você usar calça, você vai para o inferno. Olha, homem, se você usar bermuda, você vai para o inferno. Vai queimar no fogo ardente. Eu nunca vi isso. O que a congregação cristã ela prega é que nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Então, temos que mostrar o brilho de Jesus Cristo e temos que mostrar a diferença aonde quer que nós estejamos, tá? Mas não colocando isso como algo que venha a interferir na sua salvação. Inclusive, teve uma reunião há pouco tempos atrás, onde o irmão, o Luiz Euclides, ele foi indagado com relação a isso aí. Uso e costumes interferem para a salvação do crente na terra, e ele foi muito claro na sua resposta quando ele disse que não. Então, esse músico aí, com certeza,
ele já deve estar querendo sair da congregação. É isso que ele está querendo fazer, né? Porque já começou a ouvir muitos pastores, ele mesmo coloca aí na sua fala, e ele já começa a não concordar com a doutrina do local aonde ele está frequentando. Ele se deixa se levar por muitas falácias de gurus aqui da internet que falam que encontraram o verdadeiro evangelho. E quando você vai perceber o evangelho dessas pessoas, é um evangelho adocicado, ou seja, de libertinagem. Mas vamos ver então qual foi a resposta do pastor César Cavalcante para esse músico da CCB. Vamos lá. Eu tenho percebido que tem acontecido um despertamento nos irmãos da Congregação Cristã no Brasil por mais estudo. Na maioria das vezes, os cultos da CCB são... vai parecer estranho o que eu vou falar agora, mas na maioria das vezes, os cultos da CCB são neopentecostais. As pessoas vão para buscar uma palavra e o irmão que vai pregar, que levanta na hora para pregar, sabe que tem um monte de gente ali interessado em ouvir uma resposta. Então, o grande lance ali é eu vou pregar porque eu vou ser porta-voz de Deus para respostas das pessoas. Aí o senhor manda dizer sim, o senhor manda dizer espera, não sei o que lá, tal. Que isso é uma grande bobagem. Então, não concordo, discordo completamente aí com o pastor César Cavalcante, quando ele diz que os cultos da CCB, a palavra pregada na congregação é neopentecostal. Quando ele fala isso, ele está querendo equiparar a pregação da congregação com a pregação da mundial, da internacional ou mesmo da universal, que é uma pregação totalmente diferente, meus irmãos. A pregação dessas igrejas neopentecostais é apenas em cima de prosperidade material. É carro, é casa, é benção. Se você der na igreja, você vai ser abençoado. Se você der 1.000, você vai receber 10.000. Eu tenho 26 anos na CCB e nunca vi uma pregação nesse sentido. Pelo contrário, as pregações são para a alma, direcionada à alma do homem, à alma da mulher, ou seja, direcionada à salvação. Dificilmente você vai ver pregações direcionadas para coisas materiais, né? A pregação ela é para edificação da alma, para que assim nós venhamos nos salvar, que não venhamos nos apegar a coisas materiais, que não venhamos nos apegar a coisas desse mundo. Fala com a alma do homem, fala com a alma da mulher, fala com o dia a dia de cada um, fala sim, mas não no sentido de prosperidade material. Então a gente vê aí a desinformação do pastor César Cavalcante. na verdade, o evangelho mesmo, o evangelho não é ensinado. E isso é um problema. É um problema tão grave que a maioria dos apologistas do Brasil consideram a Congregação Cristã no Brasil como uma seita. Entende? Eu não considero como seita, eu acho que é uma igreja. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Ele fala aí que não considera a congregação como uma seita, mas ao mesmo tempo ele também diz que não recomenda a congregação. Então a gente vê uma certa contradição aí do pastor. A congregação cristã é só mais uma igreja. Que não é perfeita, como a minha não é, como a do Cláudio não é, como a de ninguém é. É só mais uma igreja. Cai a ficha aí para vocês, especialmente os mais velhos, né? Que acham que a igreja é a graça. Quando Deus me chamou para essa graça, ou essa graça que eles falam é a igreja. Está errado. A graça de Deus vai muito bem, obrigado, e não depende da congregação cristã no Brasil para existir.
Irmãos, isso aí já foi explicado várias e várias vezes. Esses pastores, eles ainda insistem em tocar nessa tecla. Já tem ensinamento. Já saiu vários ensinamentos da congregação cristã no Brasil, onde os anciãos estão explicando que a graça é um favor imerecido dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando morreu lá em morte de cruz e que a salvação não é pela CCB, salvação não é por placa, e sim por Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A congregação já não tem mais aquela visão que ela tinha antigamente. Percebemos aí mais uma vez que o pastor está desatualizado com relação a isso. Existia graça antes, existe graça depois. Você está entendendo? Você que está na CCB, está orando, não aguenta mais, porque diferente da igreja lá de Botucatu, não está vendo despertamento, parece que só você que se sente um estranho no ninho, procura uma igreja de verdade, cara. Procura uma igreja bíblica que fala de Jesus Cristo. E Deus vai estar com o irmão, vai estar com a irmã, fique em paz. Você está entendendo? A noiva não pertence a uma denominação. A congregação que está no Brasil é só mais uma denominação. Ninguém está amarrado, todos nós somos livres. Você está na CCB, se você já não concorda com a doutrina do local onde você está, ô meu irmão, você está preso por alguma corrente aqui? Não. Então, o Brasil tem igrejas evangélicas para todo tipo de gosto. Eu não estou gostando da congregação porque tem muito usos e costumes, eu acho a porta muito estreita, eu acho o caminho estreito. Ué, vai para uma igreja da parede preta, vai para uma igreja neopentecostal, tá? Agora, quando você sair e for para uma dessa outra igreja, não fica tacando pedra e falando mal do local aonde você estava. Agora, ninguém está acorrentado a CCB. Num mar de milhares de denominações, a CCB é mais uma. Só mais uma. Pastor, se eu não falo isso da sua igreja, falo. A minha igreja é mais uma igreja. Mais uma denominação, mais um CNPJ, é mais um nome. É mais um nome, é só mais um nome. Você tá... Mais um nome, é apenas mais uma igreja, só que precisamos ressaltar aqui que essa igreja, quando nós vamos olhar no cenário mundial hoje, é a igreja que tem a doutrina que mais aproxima das Escrituras. Nunca se esqueça disso, pastor César Cavalcante, tá? Porque muitas pessoas que saem da CCB e vão para outras denominações achando que lá é melhor, né? Na congregação não tem ensino bíblico, então eu vou sair e vou para a igreja do César Cavalcante, eu vou para a igreja de quem mais? Do Rodrigo Silva, eu vou para a igreja do Augusto Nicodemos. E aí, quando eles chegam lá, que eles se deparam com algo chamado comércio da fé, muitos desses irmãos acabam não se adaptando nessas igrejas e voltam para a congregação cristã no Brasil. Essa é que é a pura realidade. Aí está, meus irmãos, vocês acabaram de ver, esse aí é um dos irmãos da congregação cristã no Brasil, ligando para o programa do César Cavalcante. Bom, a congregação cristã no Brasil, nós sabemos que ela preza pela revelação do Espírito Santo na sua palavra. Com relação a estudo bíblico, pelo menos por enquanto, os anciães ainda não se manifestaram se irão colocar ou não. Sabemos que a teologia não tem boa aceitação na congregação cristã no Brasil. E é isso aí, gente. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do nosso Deus. Recebam um abraço do irmão Jason e até ao próximo vídeo.